Olá, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Vinícius Simões, sirvo ao Senhor atualmente como presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, participo do grupo de oração Jesus Senhor há 27 anos, graças a Deus. Sou casado há 10 anos com a Tânia e nós temos um filho chamado Miguel, que acabou de fazer 9 anos. É uma alegria para mim estar com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus, podendo de alguma forma estar próximo à família carismática que se reúne nas diversas dioceses do Brasil. A proposta para nós nesse congresso é partilhar um pouquinho sobre essa moção que Deus nos deu nesse ano de 2020 de resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Como se deu então essa moção? Quando eu fui eleito em setembro de 2019, não poderia ser diferente, eu me coloquei a perguntar ao Senhor o que Ele queria de mim nesse tempo de coordenação. Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer quando o Senhor nos confia uma missão, quando o Senhor nos chama para um serviço na sua obra. Ele que não precisa de homem algum, quer contar conosco como colaboradores seus na expansão do seu reino. Então, o mínimo que nós devemos fazer é perguntar a Deus, porque Ele se comunica conosco, é perguntar a Ele, de fato, qual é o desejo dEle, qual é o plano dEle ao nos confiar uma missão dessa. E assim eu fiz quando eu assumi, de fato, quando eu fui eleito presidente do Conselho Nacional para esse triênio de 2020 a 2022. Já era objeto da minha reflexão esses 3 verbos, mas de fato eu não imaginava isso para uma coordenação nacional ou outra coisa que o valha. Mas de fato o Senhor me recordou esses 3 verbos: resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Portanto, não se trata de um plano autorreferencial, um plano apenas no sentido de enriquecer ou fazer crescer a renovação carismática, mas nós somos chamados a resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Pedagogicamente, o Senhor nos inspirou a trabalhar o verbo resgatar nesse ano de 2020, o verbo guardar no ano de 2021 e o verbo propagar no ano de 2022. Esse é o itinerário que o Senhor nos propôs para esses 3 anos de coordenação, para esses 3 anos de pastoreio. A proposta para nós nesse congresso, portanto, é refletir um pouco sobre essa moção para esse ano de 2020. Resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E antes de falarmos sobre o resgate propriamente dito, precisamos recordar um pouquinho sobre qual é a nossa identidade, o que é uma identidade. Identidade, por assim dizer, é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos define, é a nossa identidade que vai dizer quem nós somos, é ela que mostra até mesmo a nossa razão de ser. Por que na renovação carismática nós refletimos tanto e sempre mais sobre a nossa identidade? Porque um povo que se perde na sua identidade está fadado a acabar, está fadado a se dispersar. Se fugirmos da nossa identidade, vamos nos descaracterizar. Corremos o risco verdadeiramente de nos descaracterizar. O Senhor, portanto, deu-nos uma especificidade que quer ver sempre mais manifesta no nosso meio. Não é? O Senhor, quando suscitou a renovação carismática no seio da Igreja Católica, o fez
para que façamos uma leitura atualizada de Pentecostes, tendo Pentecostes como uma experiência vivencial e não simplesmente como um conceito. Como nos disse o Papa João Paulo II, Deus chamou a renovação carismática católica e nos fez ser rosto e memória de Pentecostes para o mundo. O rosto é o principal meio pelo qual uma pessoa é reconhecida. A gente reconhece uma pessoa na rua, por exemplo, pelo seu rosto, não é? Pelas suas feições. Ser rosto de Pentecostes é realmente ter as feições de Pentecostes nos dias de hoje. Cada carismático, cada grupo de oração nesse sentido precisa ser o rosto de Pentecostes. E ao mesmo tempo somos chamados a ser memória de Pentecostes para o mundo. O que faz a nossa memória? A memória recorda, atualiza, alguém que se lembra de um fato passado, até as emoções vivenciadas naquele fato passado voltam, vêm à tona. Então a memória tem esse poder de recordar para atualizar. Nesse sentido, a renovação carismática também é chamada a ser memória de Pentecostes, aquela que atualiza a experiência de Pentecostes na igreja e no mundo contemporâneo. Que grande missão é dada à renovação carismática: ser rosto, sinal visível de Pentecostes no mundo, e memória, não é? Sempre recordando, sempre atualizando a experiência de Pentecostes. O centro da nossa identidade, portanto, a centralidade da nossa identidade está no batismo no Espírito Santo e em todas as consequências que o batismo no Espírito Santo gera na nossa vida. Se alguém, portanto, perguntar qual é a identidade da RCC, a identidade da RCC é a vivência do batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências. E aí é importante nós refletirmos um pouquinho sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, abri-lo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Atos 1, versículo 5. A Escritura vai nos dizer assim. Atos 1, versículo 5. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. De fato, Jesus vai reafirmar uma promessa que já havia sido feita muitas vezes pelo Pai no Antigo Testamento. Nós vamos ler em inúmeras passagens do Antigo Testamento esse desejo ardoroso do Pai de que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Em Joel 3, que para mim é uma das profecias mais emblemáticas a respeito da promessa da vinda, do derramamento do Espírito Santo, o Senhor vai nos dizer: acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos anciãos sonharão. Derramarei o meu Espírito até sobre escravos e sobre escravas. Então essa profecia denota bem o caráter universal do derramamento do Espírito. O Espírito Santo é para toda a humanidade. O desejo do Pai é que toda a humanidade seja preenchida, cheia do Espírito Santo. O desejo do Pai para você hoje, nesse congresso, é que você seja uma pessoa cheia, robustecida, plenificada do Espírito Santo. Ora, Jesus veio, inaugura-se o Novo Testamento e Jesus vai ratificar, vai confirmar
essa promessa do Pai, esse desejo do Pai de que todos nós estejamos cheios do Espírito Santo. Então Jesus, prestes a subir aos céus, prestes a ascender, ao se despedir dos discípulos, ele pede aos discípulos para que não se afastem de Jerusalém, mas que aguardem aí o cumprimento da promessa do Pai. E aí entra o versículo 5 de Atos 1. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Ou seja, vós sereis mergulhados, impregnados, profundamente preenchidos, sereis impactados do poder do Espírito Santo, que é o próprio amor que flui eternamente entre o Pai e o Filho. Então, esse termo, sereis batizados no Espírito Santo, é um termo muito profundo, muito emblemático. Sereis realmente impregnados. Todas as vossas fibras interiores serão tomadas, impregnadas pelo meu Espírito. No tempo de Jesus, costumava-se utilizar o termo batizar para se referir ao tingimento de roupas, porque no tempo de Jesus as roupas todas eram provenientes da lã e, portanto, tinham aquela cor branca ou acinzentada, típica da lã da ovelha. As pessoas mais abastadas financeiramente, para terem uma roupa com cores diferenciadas, um preto, um marrom, um verde e daí por diante, elas tinham que levar, portanto, aquela roupa padrão, roupa branca ou acinzentada, para o tingimento. E como se dava isso? Havia uma mistura de ervas caras, ervas caríssimas, que era macerada. Então essas ervas eram misturadas, eram maceradas, amassadas por dias a fio, misturadas em uma solução com água e outros produtos, e depois que essa solução trabalhosa ficava pronta, então aquela veste branca, aquela veste acinzentada, era batizada naquela solução de ervas, era mergulhada. O que acontecia então com o tecido? Todas as fibras do tecido ficavam impregnadas de maneira irreversível daquela solução, daquela coloração, né, que estava lá naquele recipiente, naquele balde. É dentro desse contexto e é com essa veemência que Jesus vai dizer: sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Ou seja, sereis mergulhados no Espírito Santo, que é o próprio amor do Pai e do Filho, de modo que todas as vossas fibras interiores, todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, será tomado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que promessa contundente da parte de Jesus. Portanto, é possível dizer que o batismo no Espírito Santo é essa experiência impactante de preenchimento profundo do amor que flui eternamente entre o Pai e o Filho. Esse amor que nos ensina a amar e adorar a Deus de um modo novo. O batismo no Espírito Santo significa esse preenchimento profundo de amor que dá um sentido novo à nossa vida, que abre diante de nós uma nova perspectiva, amplia a nossa visão, desvia o nosso olhar do mundo, do mundanismo e nos faz olhar para o céu, buscar as coisas do alto. Não é? Batismo no Espírito Santo é aquela experiência que Maria teve por ocasião da Anunciação. Batismo no Espírito Santo é o próprio Espírito nos envolvendo com a sua sombra, gerando Jesus de uma maneira nova em nossos corações, em nossa vida. Não é?
Quando o Espírito Santo veio e envolveu Maria com a sua sombra, gerou Jesus Cristo no ventre dela. O Espírito Santo também quer nos envolver com a sua sombra, com o seu poder, fazendo Jesus nascer de uma maneira nova em nossos corações, em nossa vida. E aí verdadeiramente Jesus passa a ser o Senhor absoluto da nossa história. Já somos batizados sacramentalmente, alguns somos crismados, mas é verdade que nem sempre essa graça chega ao nível da nossa consciência. Vivemos como se não fôssemos templos do Espírito Santo. Vivemos como se não tivéssemos um Senhor. E o batismo no Espírito Santo é essa experiência de erupção, essa experiência que vai fazer eclodir em nós essa graça que estava um tanto adormecida e nos coloca em ação. Traz ao nível da nossa consciência que nós somos filhos e filhas amados de Deus, salvos por Jesus, e temos Jesus por Senhor. Um pioneiro da renovação carismática católica, chamada David Mangan, um dos jovens que estavam lá naquele fim de semana de Duquesne, ele costuma definir o batismo no Espírito Santo de uma maneira muito simpática e ao mesmo tempo contundente. Ele vai dizer assim: o batismo no Espírito Santo é como uma dinamite que implode todo o nosso interior e nos preenche totalmente do amor de Deus. Ou seja, é uma experiência profundamente impactante da graça de Pentecostes que abala as nossas estruturas, não em nosso desfavor, e faz novas todas as coisas dentro de nós. Portanto, é possível dizer que o batismo no Espírito Santo é seguramente um marco na vida cristã. É o antes e depois, como foi na vida dos discípulos. Os discípulos eram de um jeito antes da experiência de Pentecostes e passaram a ser pessoas totalmente diferentes após a experiência de Pentecostes. Batismo no Espírito Santo é ainda, pegando um pouco de carona na teologia de Santo Agostinho, batismo no Espírito Santo é um verdadeiro encontro de duas liberdades. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, sempre vem ao encontro do homem, se derrama sempre sobre o homem, abre o seu coração e se desdobra sobre o homem. O homem, no seu livre-arbítrio, deve buscar o Senhor que se deixa encontrar, procurar, invocar o Senhor que ele está perto. Quando há esse encontro, portanto, entre as duas liberdades, a liberdade divina e o livre-arbítrio do homem, há um choque impactante de amor. Esse encontro, esse choque de amor, nós podemos seguramente chamar de batismo no Espírito Santo, em que a natureza divina penetra de uma maneira nova em nossa carne humana, santificando-a, liberando a fonte de graça que já recebemos no batismo, na crisma. Portanto, é uma experiência sobrenatural do amor de Deus nos preenchendo, transbordando dentro de nós. É um toque profundamente transformador da graça de Deus, que nos desperta espiritualmente para Cristo, para a sua presença real na nossa vida. Cristo deixa de ser um Deus histórico, um personagem histórico, e passa a ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida, o nosso amado eterno. Não é? O Espírito Santo, quando vem, quando age na nossa vida, ele deixa um rastro da sua graça, ele deixa consequências em nossas vidas. Eu dizia há pouco a vocês que a identidade da renovação é a vivência do batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências. Com efeito,
O batismo no Espírito Santo gera em nós profundas marcas, consequências. O Espírito deixa rastros da sua graça. Não é? E quais são algumas dessas consequências? São inumeráveis, nós ficaríamos aqui dias e dias falando dessas consequências e não seriam suficientes. Mas uma das grandes consequências do genuíno batismo no Espírito Santo é a conversão sincera. É a maturidade de abandonar aquilo que não agrada a Deus e inaugurar um tempo novo na nossa vida. É o desejo ardoroso por santidade, a busca pela santidade, que é, de fato, exalar o perfume da graça de Cristo, que é viver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Tomamos posse da salvação e passamos a viver como homens e mulheres verdadeiramente salvos, resgatados, redimidos por Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso. Uma outra consequência que a gente poderia também elencar aqui, a capacidade de amar, a capacidade de viver em comunhão, a capacidade de me doar ao outro, a capacidade de perdoar, a capacidade de viver em paz com os outros, de não querer me isolar no meu egoísmo, não é? Ao contrário, querer viver em comunidade, querer buscar a comunidade, amar a vida em comunidade. De fato, o batismo no Espírito Santo gera em nós um profundo e renovado amor pela nossa mãe igreja. Eu passo a me sentir igreja, agente na igreja, servo do Senhor, fermento na massa, sal da terra e luz do mundo, não fora da igreja. Então, o batismo no Espírito Santo gera em nós esse desejo de amar, essa predisposição para amar as pessoas, para me reconciliar com os irmãos, para viver em paz com todas as pessoas. O batismo no Espírito Santo gera em nós um despertar espiritual, uma parresia, ou seja, um ardor missionário, um novo vigor apostólico, desassombro para anunciar o Evangelho, para ser um profeta no reino de Deus, um despertar espiritual que gera profunda alegria interior em nós. Ainda que as situações ao nosso redor estejam ruins, estejam difíceis, por dentro nós temos aquela alegria interior que é fruto do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo também gera em nós um amor renovado pela palavra de Deus. Tomamos gosto, zelo pela palavra de Deus, que não volta sem produzir o seu efeito, palavra de Deus que instrui a nossa alma, que divide o que é bom do que é mal na nossa vida. Não é? O batismo no Espírito Santo desperta em nós os carismas para o serviço, os carismas para o bem comum, não é? Nos tornamos, como disse, fermento na massa, nos colocamos a serviço do reino de Deus na igreja. O batismo no Espírito Santo também produz em nós um amor todo renovado por Maria Santíssima. Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Papal, vai dizer que no cenáculo de Jerusalém, Maria não se colocou como mãe da igreja, colocou-se como madrinha da igreja. Por quê? Porque somente alguém que foi previamente batizado no Espírito Santo é que pode apresentar outros ao batismo no Espírito Santo. Ora, Maria já havia sido batizada no Espírito Santo por ocasião da Anunciação, quando o Espírito Santo a envolveu com a sua sombra, gerando nela Cristo Jesus. Uma vez batizada no Espírito Santo, agora ela, no cenáculo, apresenta ao filho dela os discípulos para que sejam também eles batizados no Espírito Santo.
Maria Santíssima continua fazendo isso com a igreja hoje, com os grupos de oração hoje, com cada cristão, com cada carismático hoje, apresentando-nos diante do filho dela e pedindo: meu filho, batiza ele no Espírito Santo. Ele precisa do teu Espírito para viver a graça da dignidade de filho, de filha de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo gera em nós verdadeiras consequências. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, centro da nossa identidade, é como se fosse uma porta de entrada que nos introduz numa espécie de sala muito maior, que se chama vida no Espírito ou vida segundo o Espírito. O que significa essa vida no Espírito? O Catecismo da Igreja, no número 1699, vai nos dizer que a vocação do homem é a vida no Espírito. O que significa essa vida no Espírito? Uma vida preenchida pelo Espírito Santo, uma vida dominada pelo Espírito, uma vida dirigida, conduzida, lapidada, trabalhada pelo Espírito de Deus. Também uma vida impulsionada pelo Espírito Santo, nos projetando a uma nova dimensão de missionariedade. Essa, portanto, é a identidade da RCC. Quando Deus sonhou com a renovação carismática, quando Deus sonhou com grupos de oração, quando Deus sonhou com cada carismático em particular, Ele sonhou com homens e mulheres que sejam rosto e memória de Pentecostes no mundo de hoje. Homens e mulheres que, experimentando a graça do batismo no Espírito Santo, deem vazão a essa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na nossa vida. O Espírito Santo operacionaliza a salvação dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo nos leva a tomar posse da salvação e a vivermos verdadeiramente como homens e mulheres salvos por Jesus Cristo. Essa é a identidade da renovação. Fomos chamados para isso. Fomos criados no seio da igreja pelo próprio Espírito Santo para isso, para sermos rosto e memória de Pentecostes na igreja e no mundo. E nesse ano de 2020, o Senhor nos convida a resgatar essa identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Quando nós pensamos no verbo resgatar, vem logo à nossa mente retomar, pegar de volta, recuperar. Em outras palavras, retomar aquilo que talvez tenha ficado em segundo plano nesses 51 anos de caminhada da renovação carismática católica. Retomar aquilo que de alguma forma possa ter ficado à margem, à beira do caminho. Significa, em outras palavras, voltar às origens, voltar ao primeiro amor. Dois textos bíblicos nos inspiram, dois textos bíblicos vão ilustrar bem esse verbo resgatar para nós. O primeiro está em Jeremias 6, versículo 16. Jeremias 6, versículo 16. Assim fala o Senhor: sustai vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação. Segui-a e encontrareis a quietude para vossas almas. Através dessa palavra, então, o Senhor nos pede, nos orienta a nos informarmos sobre os caminhos de outrora, sobre os primeiros caminhos, sobre o primeiro amor. Vede qual a senda da salvação que vos foi indicada lá atrás. Segui essa senda e, como resultado, encontrareis a quietude para vossas almas. Então, através dessa palavra, o Senhor nos orienta a sustar os nossos passos, a parar, portanto, e escutar. Informar-nos dos caminhos de outrora.
Em outras palavras, voltar às origens. Uma segunda palavra que ilustra bem esse verbo resgatar está em Apocalipse 2, versículos de 2 a 5. Apocalipse 2, de 2 a 5. Jesus vai dizer à igreja de Éfeso e à igreja de hoje: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Tu não podes suportar os maus e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Então o Senhor começa nessa mensagem à igreja de Éfeso nos elogiando. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, tua perseverança. Você não é condescendente com os mentirosos. Você sofreu pelo meu nome e não desanimou. Deus, então, reconhece as nossas virtudes, as nossas qualidades. Entretanto, ele diz que tem algo contra nós, que arrefecemos o nosso primeiro amor. E aí uma receita que Deus nos dá. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, volta ao caminho de outrora, volta às origens, arrepende-te por ter saído do caminho, por ter se desviado para a esquerda ou para a direita e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao referencial, voltar ao que é essencial, ao que é realmente o projeto de Deus para nós. Portanto, cada carismático em particular e cada grupo de oração da renovação carismática é chamado a fazer esse resgate, a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a focar no que é essencial em detrimento de tudo o que é acessório. Muitas coisas são boas e até bonitas, mas nem tudo é o essencial. Devemos ficar com o essencial, com aquilo que Deus sonhou para a renovação carismática. E devemos, de fato, deixar em segundo plano aquilo que é acessório. Resgatar a identidade significa, portanto, corresponder ao sonho de Deus para a renovação carismática católica, para os grupos de oração e para cada carismático em particular. No documento de Aparecida, aquele documento conclusivo da 5ª Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina e do Caribe, que aconteceu em Aparecida no ano de 2007, os bispos, eles, no número 311, fazem um convite, uma exortação muito especial. O documento vai dizer assim: seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações e convidá-los a renovar seu carisma original. Ora, meus queridos irmãos, os nossos pastores, os nossos bispos estavam verdadeiramente nos convidando a retomar, a renovar o nosso carisma original, ou seja, voltar às origens, voltar ao primeiro amor. Como eu disse, muitas coisas são boas e até criativas, mas nem tudo canaliza para o batismo no Espírito Santo, para a essência, para a experiência fundamental do amor de Deus, a que cada grupo de oração é chamado, cada carismático é chamado. Ainda acontece batismo no Espírito Santo no teu grupo de oração? A palavra de Deus tem um lugar expressivo no teu grupo de oração? O louvor que acompanha os batizados no Espírito Santo tem um lugar preponderante no teu grupo de oração?
Os carismas fluem, a comunhão fraterna, o amor, a consideração mútua entre as pessoas é uma regra no teu grupo de oração? O teu grupo de oração tem sido genuinamente missionário? Essas são algumas consequências do batismo no Espírito Santo. Ainda sobre esse verbo resgatar, em 2017, por ocasião do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Mundial, durante a vigília de Pentecostes lá no Circo Máximo, o Papa Francisco nos disse assim: passaram-se 50 anos, e quando se chega a essa idade, as forças começam a diminuir. É a metade da vida. Na minha terra, disse ele, dizemos el cinquentaço. As rugas tornam-se mais profundas, a não ser que utilizemos maquiagem. Mas há rugas. Os cabelos grisalhos aumentam e começamos também a esquecer-nos de algumas coisas. 50 anos é um momento da vida oportuno para parar, para assustar os passos e fazer uma reflexão. É o momento da reflexão. Metade da vida, eu diria, é o momento de ir para frente com ainda mais força, deixando para trás a poeira do tempo que permitimos que se acumulasse, agradecendo aquilo que recebemos e enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo. Portanto, o Papa diz que é momento de sacudir a poeira, de parar e fazer uma reflexão e voltar às origens, porque corremos o risco de já termos nos esquecido de algumas coisas. Para isso, para resgatar em 2021, para guardar em 2022, para propagar a identidade da RCC, o Senhor tem nos chamado nesse tempo de uma maneira especial de sentinelas. Somos chamados de sentinelas justamente para resgatar. Sentinela na Bíblia tem essa conotação. Aquele que toma cuidado, aquele que espia, aquele que olha ao redor, é vigilante, aquele que guarda, aquele que presta atenção. Aquele que por meio da trombeta aponta o caminho, reúne o que está disperso, não é? Aquele que alerta a aproximação do inimigo, aquele que afugenta o inimigo com o som da sua trombeta, aquele que ao toque da trombeta anuncia a vinda do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a ser sentinelas carismáticas nos nossos grupos de oração, na nossa vida pessoal, nas nossas paróquias e comunidades, na nossa igreja. Não podemos relaxar, fechar os nossos olhos, não podemos, de fato, cochilar nem um minuto sequer. Precisamos vigiar para manter acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações, como aquelas virgens prudentes lá da parábola que Jesus nos conta no Evangelho. Sempre com óleo na lamparina, sempre resgatando, voltando ao primeiro amor, voltando às origens para nos mantermos fiéis ao propósito de Deus para cada um de nós carismáticos, para a renovação carismática católica como um todo. Eu desejo que, a exemplo do que está escrito em Atos 1, versículo 5, que você seja batizado no Espírito Santo nesse momento. Batizada no Espírito Santo, ou seja, impregnado. Que todas as tuas fibras interiores possam ser tomadas pela graça do Espírito Santo, que você possa ser realmente robustecido, impactado pela graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, como um rio de água viva, possa começar a fluir no teu coração como um rio caudaloso, um rio que corre abundante e vai preenchendo todos os compartimentos do teu coração, da tua vida,
vai te transformando num homem novo, numa mulher nova. Acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama o teu espírito sobre nós, Senhor. Derrama o teu espírito sobre cada um de nós. Vem nos preencher do teu espírito, porque precisamos do teu amor, Senhor. Precisamos ser vasos transbordantes do teu amor. Precisamos ser profundamente tocados, transformados, revigorados, restaurados pelo teu amor, pelo teu Espírito, Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo. Por intercessão da beata Helena Guerra, vem, Espírito Santo. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, vem, Espírito Santo. Por intercessão de São João Paulo II e São João 23, vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Assim seja. Deus abençoe você e que você continue eternamente sendo um pedinte. Vem, Espírito Santo. Amém.